Outra coisa, vamos para a próxima notícia, que é do Alexandre Matos, tá? Primeira coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, tá tendo algumas discordâncias aí entre influencers do Vasco da Gama. Por quê? Vamos lá. O Fábio Azevedo veio com uma notícia e uma coisa importante de se falar. O Fábio Azevedo tem fontes importantíssimas dentro do Vasco e também fora sobre o Vasco. O Jorge Nicola, é um cara sério que tem muitas fontes importantes também. O Fábio Azevedo veio com a informação que a 777 liberou para contratar o Cuéllar, né, volante, que eu acho que seria muito importante que ele viesse para o Vasco da Gama. Para mim é dar 5 para ele e um abraço, porque é um grandíssimo jogador. Só que o problema é que tem que negociar com os árabes que não iriam facilitar a saída do Cuéllar. O Nicola veio com a notícia que a 777 não tinha liberado ainda, não tinha essa resposta, que estava tudo certo com o Cuéllar. Todas as fontes falam que o Cuéllar quer vir, inclusive abriria a mão de uma fortuna para vir para o Vasco da Gama. Mas a 777 liberou ou não liberou? E aí, gente, acho importante, cara, a gente pensar assim, todo mundo tem fonte, acho que cada um tem a sua informação, e o próprio Nicola e o Fábio Azevedo se conversam, eles estão no mesmo programa que é o Cancelados, e eu vejo alguns influencers falando, essa notícia é falsa, é fake, acho que a gente tem que respeitar um pouquinho mais. Mas o fato é, eu não sou um cara que eu sou mais um mediador do que um cara que busca informações com as minhas fontes. Às vezes tem uma ou outra, mas não é a minha característica, né? O Cuéllar ainda está no radar do Vasco da Gama, certo? Só que ainda não temos pelo menos a informação do aval para contratá-lo. Vai ser em torno de $1,5 milhão e de euros ali para contratar, que é um dinheiro que, pô, pelo nível do jogador e o que ele vai fazer no time do Vasco da Gama, vale muito a pena na minha concepção, né? Mas é isso, acho que é importante. Eu vi muita gente falando aqui, pô, é mentira isso, é fake. Não, gente, não é fake, de verdade. Inclusive, eles até trocam ideias nos bastidores, não pode revelar a fonte porque pediram sigilo, né? Mas, cara, as fontes são importantíssimas dos dois lados. Então, cara, a gente tem que esperar ver o que vai dar, mas o que seria importante o Cuéllar chegar nesse time? O que você acha, Eric Johnson, do Cuéllar? Você lembra dele jogando no Flamengo? Lembro. Jogava muita bola, cara. Eu acho que dar 5 para ele. Bom jogador. Eu acho o seguinte, cara, a gente tem um time que a gente precisa ver esse nosso time jogar sem pressão. Eu tenho falado isso muito nas lives. Eu tenho falado muito isso em tudo quanto é lugar que eu vou, encontrando os vascaínos, amigos que gostam de futebol. Eu tenho falado, cara, o Vasco, esse time do Vasco, 8 jogadores do Vasco, vou falar mais precisamente 8 jogadores do Vasco, jogaram sob pressão todo o campeonato. É muito desagradável. Qualquer coisa sob pressão é muito desagradável. Eu quero ver esses jogadores jogarem com leveza, com tranquilidade. O Cuéllar, a gente está falando do Cuéllar. Ok, mas eu estou mais preocupado, mais a fim de ver, mais a fim de incentivar esses jogadores que já estão no Vasco. Se o Cuéllar vier, ele não vai vir para ser o titular. A gente não sabe como é que ele está jogando, porque nós temos um Payet que também amanhã não vai ser titular de novo. Então, assim, a gente às vezes não se encaixa. Como todo mundo está falando de Cuéllar, como se o Cuéllar fosse o camisa 10. Você falou agora, a 5 é a dele. Pô, a gente nunca... Gente, eu sou vascaíno desde que eu nasci. Eu nunca briguei tanto por uma camisa que não fosse a 10, que não fosse a 11, que não fosse a 7, a 8, com todo o respeito a todas as posições de todos os jogadores. Pô, se a gente começar a discutir agora que a camisa 5 é uma camisa que vai... Pelo amor de Deus, faz isso não. Nós temos grandes jogadores já na equipe do Vasco, no elenco. A gente precisa ver o jogo de amanhã. De que maneira o comportamento coletivamente do time vai se portar amanhã num amistoso. A gente tem o Ryan. Eu quero que o Ryan tenha a liberdade de ter liberdade. Eu quero, porque é um tremendo de um jogador. Esse sim, se você estivesse discutindo que ele está indo embora, era motivo para a gente ficar falando aqui 40, 50 minutos sobre o Ryan, porque esse jogador nos parece ser realmente um tremendo de um jogador para 2024 nós estarmos diante de um novo ídolo, se Deus quiser, porque tem todas as características disso. Agora, voltando, Cuéllar, chega, não chega? Gente, com todo respeito, bom jogador.
É isso aí, é bom jogador, etc. Acho que ajudaria muito, mas vamos esperar. A gente vai trazendo novidades para vocês sempre que tiver, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, pode fazer a pergunta, o que vocês acham aí. Muita gente falando, pô, mas o Zé Gabriel não é melhor, mas é isso, pessoal. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Outra coisa, eu separei até aqui, cadê? Ó, o Júlio, por exemplo, Júlio, o que falta é dinheiro, 777 dificulta pra cacete. Gente, eu tenho os dados aqui agora, tá? O Vasco, nessa janela de transferências, até agora, foi o segundo que mais gastou. Só pede pro Corinthians. O Corinthians gastou 115 milhões de reais e o Vasco 86,2. Então, eu acho que não é o caso da gente falar que é falta de dinheiro, tá? Apesar de que eu concordo que o Vasco precisa contratar jogadores mais consolidados, não só jovens, etc. Mas é que o elenco, para mim, não é tão ruim.